Gente, olha só, vamos falar sobre um assunto preocupante agora aqui no programa, hein? A explosão de casos da variante Delta no Brasil pode frear a flexibilização do isolamento social no país a partir de setembro, mesmo com o avanço da vacinação. Essa é a análise que vem sendo feita por especialistas e gestores públicos. E a Paulinha vai trazer um balanço pra gente. Pois é, a gente tem essa projeção da plataforma InfoTracker, que pegou ali, por exemplo, Nova York, Londres, Israel, ali lugares aonde a vacinação está avançada e onde apareceu a variante Delta. E eles conseguiram estabelecer uma relação mais ou menos de 80 dias entre o início do aparecimento da Delta e a Delta estar ali com mais de 60% entre os casos da Covid-19. E aí, o que é que eles chegaram à conclusão? O Rio está agora nesse momento, onde mais de 60% das infecções da Covid-19 se devem à variante Delta. E São Paulo também vai entrar aí nesse esquema nas próximas semanas. Então, agora em setembro, né? Na segunda quinzena de setembro. O que viria meio na contramão do que o governo de São Paulo está fazendo, que é decretar já essa semana a reabertura, o fim de muitas restrições que aconteciam aqui e tal. Então, dilemas, né? Temos a Delta avançando e a abertura. E aí também saiu uma pesquisa muito interessante de várias entidades lá da Europa, enfim, são várias universidades, institutos, falando sobre a questão do avanço dessa variante Delta. Então, que é o quê? 2 vezes mais contagiosa do que a SARS-CoV-2 original. Então, no começo, a gente tinha ali a contaminação de um infectado para 2 ou 3 pessoas. Essa variante Delta seria capaz de infectar 6 ou 7 pessoas. Então, 1 para 6 ou 7. E isso acabou mudando também a concepção do que seria a tal da imunidade coletiva, que é o que muitos esperavam, né? A expectativa era de que se 70% da população tivesse vacinada, a gente tivesse quase que um escudo, né? Até para os que não se vacinaram. Só que eles estão vendo que parece que não é bem assim, que com essa variante Delta vai ser muito difícil a gente ter essa tal da imunidade de rebanho que muita gente esperava ser alcançada com a vacinação. Então, tem várias coisas que contribuem para isso. Então, a questão de ser mais infecciosa, a questão também de reabrir. Então, reabriu, mais circulação, pode não usar mais máscara de repente, né? Dependendo do quanto reabre, isso também pode aumentar as infecções. A questão de indivíduos vacinados poderem ser infectados, apesar de não apresentar doença grave, e reinfectar outras pessoas, né? Então, também a dúvida, quanto tempo dura essa imunidade? Tanto a da vacina, quanto das pessoas que já foram infectados. É 1, é 2 anos, é 3 meses, é 6 meses? Isso também influencia. Então, assim, são muitas incertezas que estão minando os planos dessa questão da imunidade de rebanho. Tem até uma exemplificação que colocaram aqui. Então, sem falar de uma vacina específica, mas vamos imaginar que é 80% mais ou menos a média para você ficar imune com a vacina, né? Então, tem uma janela de 20%, né? Se você vacina 85% da população, mesmo assim, você teria uma margem... se você vacinar 100% da população, você vai ter ainda uma margem de pessoas contaminadas que podem continuar contaminando. Então, olha a loucura. Aí até eles trazem o caso do sarampo, né? O sarampo não tem essas mudanças aí, essas variantes, não é igual a SARS-CoV, então já é mais tranquilo. Tem vacina 100% eficaz. Então, por exemplo, o sarampo, 95% das crianças vacinadas, não temos mais sarampo. Não parece ser o caso do que vai acontecer com a Covid-19. E o que é que muda isso? Muda um pouco a perspectiva, porque a gente tinha aquela história de quanto mais gente se vacinar, melhor para todo mundo. A gente consegue uma imunidade de rebanho, a gente protege quem não se vacinou. Parece que o pensamento daqui por diante é assim: você tem que se vacinar, porque é uma proteção individual, porque essa barreira coletiva talvez seja muito difícil da gente alcançar. Então, fica cada vez mais importante, individualmente, a pessoa poder se vacinar. E aí a gente tem esses casos, né, de países que já iniciaram terceira dose. Então, Estados Unidos anunciou, Israel também vai fazer, Chile já tem acordo para fazer. Então, todo mundo já estudando como que a gente pode incrementar a questão da vacinação
em relação a essa variante Delta. Agora, nessa história toda, fica a clareza para a gente de que a ciência é mutável, né? Essa coisa de premissas, verdades absolutas, enfim, a ciência é mutável, tá aí, ó. Tem terceira dose agora de vacina, vai mudando, chega a variante Delta, a gente vai se adaptando conforme a realidade. Claro. Agora, o que a gente infelizmente viu no Brasil é uma politização de uma pauta que não deveria ser politizada. Claro. A verdade é que a gente não entende nada disso. Isso aí. Nada. Absolutamente nada. Nenhum de nós somos cientistas. A única coisa que a gente deveria entender, Paulo... Estudamos para isso. A única coisa que a gente deveria entender é que nenhuma doença, e foi legal a Paulinha ter citado o sarampo, nenhuma doença é vencível, ela é controlável. Nenhum vírus que gera epidemias, e o sarampo é o melhor exemplo que tem, pode ser, expulso da natureza. A gente pode, no máximo, ter políticas públicas de vacinação para conter ao máximo, só que isso demora. Isso demora. Tal da imunidade de rebanho que ela indicou, são anos. Então, assim, a vacina tem que aprimorar. Se a gente tiver a ilusão, eu acho que esse é o erro, é essa premissa que é errada. Se a gente tiver a ilusão de que a Covid pode ser vencida, não. É um vírus, veio, a gente tem de conviver e tem de ampliar ao máximo todas as táticas para combatê-lo e fazer a medicina preventiva, que é o caso da política de vacinação. Porque, assim, não vai sair, não vai sumir do mundo, né? E mesmo a política de vacinação, como o Paulo disse, ela vai sendo experimentada, ela vai sendo implementada. Claro, então, assim, eu acho que o problema é quando as pessoas começam a questionar isso. Tipo assim, então não adianta tomar vacina. E é o contrário que diz aqui. Pelo contrário. Cada vez mais individualmente adianta sim você tomar a vacina, porque você não vai poder contar com essa questão do sarampo, que assim, eu não vacinei para sarampo, mas está erradicado. Não vai ter isso. Então, assim, cada vez mais a importância de você ir lá, tomar a vacina, se tiver uma terceira dose, tomar a terceira dose, para a gente conseguir se cercar. E talvez algumas coisas, como a questão da máscara, né? Os Estados Unidos voltou atrás, talvez sejam coisas que a gente tenha que manter, porque se mesmo vacinado você transmite, gente, é complicado mesmo de controlar, né? E é a Delta esse. Imagina se vem vai ter variante por aí. Outro ponto, uma coisa é clara. Joel, tem um ponto nessa história. Eleição do ano que vem, né? Putz. Isso aí mexe também com a política aqui de que é temerário total, né? Isso é a coisa mais que mais faz o vírus sumir rapidinho aqui. Exato. Ou não. Veja o caso... passado, melhor que vacina. Exato. Veja o caso aqui do governo de São Paulo. Acabaram todas as restrições, todo mundo feliz, ok, mas todos os cientistas que eu conheço disseram, opa, peraí, talvez seja um pouco cedo, mas enfim, a política tem o seu tempo e a ciência vai correndo também, tentando se atualizar e chegar aí ao melhor conhecimento possível. O que a gente sabe e que dá para ter certeza, sem grande risco de errar? A gente não pode esperar a erradicação desse vírus para voltar à normalidade, porque isso não vai acontecer. Ele vai ser mais um vírus com o qual a gente vai conviver. Como o vírus da gripe sazonal, que volta e meia chega, mata pessoas. O Covid é mais mortal do que a gripe sazonal, mas com a população devidamente vacinada, essa mortalidade cai brutalmente. Então, se a gente tiver campanhas de vacinação eficazes, que chegam a grande parte da população, como tem até agora acontecido no Brasil, contra o Covid, a gente vai poder conviver com esse vírus de uma maneira mais controlada e mais segura, permitindo, sim, a volta da normalidade. É verdade, o vírus não será erradicado. Tem uma outra doença no mundo que foi, acho que a varíola, uma outra doença no mundo que o mundo realmente conseguiu. Essa, como o vírus muta muito rapidamente, provavelmente não será o caso. Mas a gente mesmo assim vai poder voltar à normalidade com as pessoas devidamente vacinadas e sempre atualizando. O que a gente percebeu agora? Olha que interessante. A Coronavac, ela parece que é eficiente, sim. Ela dá um amplo espectro de proteção contra, inclusive, a variante Delta. Agora, a mesma Coronavac, com pacientes muito idosos, ela perde eficácia, ela é menos eficaz. Ela reduz bastante as mortes, mas ainda assim ela tem uma redução menos brutal do que ela tem com pessoas mais jovens. Portanto, quem tem mais de 80 anos, por exemplo, o governo já poderia estar anunciando, e os cientistas, olha, já bota na fila para uma terceira dose de uma outra vacina. Vamos cada vez mais nos atualizando e tomando medidas científicas cada vez mais eficazes, que a gente vai poder voltar à normalidade, mas sabendo que essa normalidade se dará com o vírus ainda existindo. Não se dará só depois da erradicação. Muito bem.